Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de novo sobre esclerose múltipla. Muitos pacientes vêm com diagnóstico e parentes também eles perguntam: doutor, eu não entendo muito bem o que é o surto, expliquem para mim. Então eu vou gravar um vídeo aqui falando para vocês sobre isso, tá? O que é um surto na esclerose múltipla? Esclerose múltipla, como eu já disse aqui em vários vídeos, é uma doença autoimune, onde anticorpos acabam atacando, anticorpos, linfócito T e B, né? Eles acabam atacando a bainha de mielina do sistema nervoso central. O que é isso? É o cérebro, o tronco cerebral, né, e a medula. Então, tudo dentro da cabeça eles acabam atacando, essas células de defesa nossa, ok? Quando ocorre esse processo inflamatório, a lesão na bainha de mielina, a gente chama de surto, nesse quadro agudo, tá? Então, a definição de surto foi definida desde 1956, se eu não me engano, pelos critérios de Shoemaker, onde vários colegas se reuniram, neurologistas, para fazer os primeiros critérios de diagnóstico da esclerose múltipla, e lá eles definiram o que é surto. Então, é uma disfunção aguda, subaguda, né, do sistema nervoso central, caracterizada por desmineralização, né, que dure pelo menos 24 horas. Então, o surto tem que durar pelo menos 24 horas. O que eu quero dizer? O paciente começou a formigar a mão. Ah, tá formigando. É um surto? Se durou 1 hora, 2 horas? Provavelmente não. Se está durando mais que 24 horas contíguas, tá? Isso é um surto, ok? Tá? E tudo que acontece em 30 dias é um surto. Então, o surto ele dura pelo menos 24 horas até 30 dias. Tá bom? Tem pacientes que começam com o quadro de surto, né? Ele tem a perda da força ou um quadro que a gente chama de neurite óptica, perda da visão. Tá? Ele vai piorando no decorrer de horas, tem pacientes que falam até dias. Teve uma que comentou que teve uma piora durante 10 dias e depois estabilizou. E depois de 2, 3 meses teve uma recuperação até espontânea, que é muito comum acontecer isso daí, principalmente neurite óptica. Outros sintomas também, perda de força, até sintomas sensitivos, ok? Então, de novo, o surto é uma disfunção do sistema nervoso central, característico de desminização, então um quadro subagudo que dure pelo menos 24 horas. E eles complementam na ausência de infecção ou alteração metabólica. Quando a gente tem um quadro infeccioso ou uma alteração metabólica, tal como um aumento no sódio, ou um sódio diminuído, ou uma alteração na glicemia, às vezes o paciente diabético descompensou a glicemia, pode piorar um sintoma prévio. O que eu quero dizer? Então ele tinha uma perda de força na mão e aquela força piorou, ele está sentindo essa força pior, não está legal. O que o médico tem que investigar? Primeira coisa, alteração infecciosa, tá? Se ele está com uma infecção de urina, pneumonia, um resfriado, sei lá, um quadro de dengue, um covid mesmo, ou alteração metabólica. Não tem nenhum desses sintomas, não tem alteração metabólica nem infecção, a gente chega no diagnóstico de surto, tá? No quadro, o ideal é pedir uma ressonância para comprovar, tá? Dependendo de onde for pensar, topografar a lesão, pedir a ressonância específica e iniciar o tratamento. Que o tratamento é com corticoide, em dose alta, que é a metilprednisolona, que no Brasil não tem o via oral, tem que ser feito em ambiente hospitalar, tá? Ou clínica de infusão, tá? Aquele hospital dia, por exemplo, também pode ser feito, tá? Ah, mas como pode ser o surto? Como que eu posso, que eu vou sentir? Como acomete qualquer parte do sistema nervoso central, pode ter vários sintomas. Esse que é o problema, tá? Trabalhos, tá? Mostram que os principais, lesão de trato longo, que eu quero dizer principalmente quadro de perda de força, que pode ser numa perna, nas duas, nos braços, ou num braço só, tá? De um lado do corpo. Então, a perda de força. Perdas sensitivas também, como eu já disse, braço formigando, perna formigando. Posso ter um quadro de perda visual, que é a característica de neurite óptica. Posso ter também uma disfunção vesical, então o paciente não conseguir controlar a urina, acabar perdendo por uma lesão na medula torácica. Então, assim, qualquer lesão no sistema nervoso central pode dar um sintoma. Então, por isso que é o quadro múltiplo. Então, no mesmo paciente pode acontecer sintomas diferentes e de uma pessoa para outra também sintomas diferentes. Então, o que eu falo para os pacientes? Eles vão perceber. É algo que pelo menos que está impactando, que dure pelo menos 24 horas. Ah, eu não consigo perceber, está estranho. Converse com o seu médico, seu neurologista. Ele vai conseguir te explicar se isso é um surto ou não.
É o que eu também explico para os meus pacientes. Surto não é uma emergência, dá para a gente raciocinar. Ah, mas não é com você, Leonardo. Não, não quero dizer isso. Mesmo um tratamento um pouquinho mais tardio, eu vou ter uma resposta boa. Tá? Diferente de um AVC. Um AVC, como eu já mostrei vídeo aqui no canal, eu tenho 4 horas e meia para tratar esse paciente. Isso sim é uma urgência e emergência. Se passou essas 4 horas e meia, eu perco janela, principalmente o medicamento venoso, que é a trombólise, que a gente chama. No paciente com esclerose múltipla, dá para eu raciocinar, eu tenho que esperar pelo menos 24 horas, não é maldade, é que é o critério diagnóstico, tá? E às vezes não preciso tratar no segundo, terceiro dia, dá para tratar um pouquinho depois e ter uma resposta boa, uma recuperação. Por exemplo, veio uma moça no meu consultório, um quadro de uma perda de força muito discreta na mão, na esquerda, mas muito formigamento. Mas aquela perda de força estava atrapalhando muito ela para fazer a atividade do dia a dia. Ela já tinha sido internada e feito um medicamento chamado metilprednisolona, que eu comentei para vocês. E ela não teve resposta quase nenhuma. E ela veio comigo 15 dias depois do início dos sintomas. Como ela estava muito queixosa, como ela estava reclamando bastante desses sintomas, que estava atrapalhando muito ela, propus para ela fazer um outro tratamento, que é a plasmaférese. Então já ia dar quase 20 dias depois, porque internou, teve que passar catéter central, tem um monte de detalhe. Então começou a plasmaférese quase 20 dias depois. Depois que acabou a plasmaférese, ela voltou aqui no meu consultório zerada. Então, de novo, não é uma emergência, dá pra gente raciocinar, tá bom? Então, de novo, resumindo, surto é uma disfunção do sistema nervoso central característica de desmineralização, então um quadro subagudo que piora da recorte de horas e até dias, tá? Que dure pelo menos 24 horas até 30 dias. Esse é um surto, tá bom? Outro surto seria, tudo que acontece nesses 30 dias é um surto só. Por exemplo, eu tive uma perda de força agora, 15 dias depois eu tive uma perda da visão. Isso é um surto só. Passou de 30 dias, então eu tive uma perda de força agora, 2 meses depois eu tive uma perda da visão. Isso são 2 surtos, tá? Então, tudo que acontece nos 30 dias é considerado o mesmo surto. E o surto é esse processo inflamatório de desencapar o fio, de desmielinizar o neurônio e muitas vezes, se o processo inflamatório é muito grave, também acaba machucando o fio, que é o axônio. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, me perguntem, que eu terei o maior prazer de responder. Abraço e semana que vem eu vejo vocês de novo. Até!